E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente a citologia/biologia celular e molecular. Lembrando pessoal que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É tudo de citologia e biologia celular e molecular em vídeos para você. Claro, voltado ao ensino superior. Se você quer ver todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito citologia. Você clica nesse quadradinho e vai aparecer tudo aí para você. Não falta nada, é para te ajudar, é de graça, beleza? E eu convido você a participar da comunidade, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí ó, embaixo do vídeo. Clicou ali e você já faz parte aqui. Segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Então, tá convidado, se inscreve aí e vamos ao que interessa. Hoje, enfocando núcleo e o DNA. Primeiro, pessoal, vamos falar do núcleo. O que a gente pode falar dessa estrutura primordial das nossas células, da célula animal? Bom, a célula que está aí no seu corpo, no meu corpo, é célula animal. A gente chama de célula eucariota. E a grande diferenciação, se assim a gente pode dizer, de uma célula eucariota, de uma procariota, referente aí, né, às suas estruturas e peculiaridades, a eucariota tem núcleo e a procarionte não tem núcleo. Então existe essa principal diferença. Mas o que a gente pode ver de diferente nesse núcleo? Bom, pessoal, primeiro que no núcleo vai existir ali estruturas que são fundamentais à nossa célula, inclusive o nosso material genético. O material genético está ali dentro. DNA, vamos encontrar RNA, cromatina, cromossomos. Então, tudo vai estar ali dentro desse nosso núcleo. Agora, nós temos aí estruturas nesse núcleo, como, por exemplo, a gente começa citando as membranas, né? Esse núcleo possui ali uma membrana fosfolipídica que está, né, separando o material genético do resto do citoplasma. Bom, pessoal, essa membrana que está compondo esse núcleo, ela possui uma parte que vai ser externa e uma parte que é interna, ou seja, uma membrana externa e interna. E aí a gente destaca que a interna, ela possui ali estruturas, filamentos intermediários que ajudam a ancorar estruturas dentro desse núcleo. Por exemplo, ele acaba ancorando ali, não deixando solto, os cromossomos, ele dá certo suporte a essas estruturas que estão ali dentro. Agora, a externa, né, a membrana externa desse núcleo, vai se continuar com retículo endoplasmático rugoso. Ele vai, né, tendo ali suas projeções, se continua com essa organela que é o retículo endoplasmático rugoso. Belezinha, pessoal? E claro, o retículo endoplasmático rugoso, a gente já vê, né, a grande presença ali de ribossomos aderido a esse retículo. E claro, eu tenho que falar para você que além dessas estruturas que a gente citou, né, da membrana, né, que é dupla, uma externa e uma interna, se assim a gente pode dizer dupla, né, que na verdade é uma só, né, mas que tem a sua parte externa e interna que estão ali delimitando esse núcleo. Lembrando que próximo a esse núcleo nós encontramos estruturas como o centrosomo, que tem ali o seu centríolo e que a partir dali vão saindo projeções de microtúbulos. Microtúbulos estes que são fundamentais, né, e fazem parte do citoesqueleto da célula e que ajudam, né, a dar uma estruturação celular, ajuda na divisão, né, dessa célula. Enfim, tem essa estrutura aí perinuclear, né, próximo ao núcleo, dando suporte. Esse centrosomo com os centríolos, esses microtúbulos, que são aí basicamente esses feixes que você consegue ver na nossa imagem. Agora, além de tudo isso, nós temos que lembrar que dentro desse núcleo, além de DNA, de RNA, de cromossomos, cromatina, né, todas essas estruturas, nós não podemos esquecer de falar sobre o nucleolo. Esse nucleolo é fundamental porque ali nós encontramos grande concentração do nosso RNA. Belezinha?
Então, do núcleo, de forma resumida, né, que a gente pode citar, é isso. Mas, dentro desse núcleo que está o nosso DNA, o DNA que é uma estrutura que está comportando as informações dessa célula e do seu corpo. Ou seja, o DNA está ali tudo, né, compactado as informações. Mas como seria conformado esse DNA, né, que compõe essas informações? Bom, você vai encontrar aí no seu livro, em vídeos aqui também no canal, que o DNA é conformado por nucleotídeo. Aí você fala, ei, eu já não sabia o que era DNA, agora vem me falar o que é nucleotídeo? Bom, eu vou lembrar, ou relembrar, ou falar para você, né, se você ainda não sabe. O nucleotídeo, pessoal, ele basicamente, eu posso comparar para você, ele é como se fosse um tijolo, né? O DNA é uma casa e o nosso nucleotídeo é o tijolo. Então, se eu pegar ali os nucleotídeos e for juntando eles, eu formo o DNA. Igual, se eu pego o tijolo, eu vou formando, né, unindo os tijolos ali e vou formar uma casa. Então é isso, né? Como é formado um DNA? Com a junção de nucleotídeos. Aí você fala, beleza, já entendi que nucleotídeo, quando eles se unem, formam DNA. Mas o que é esse nucleotídeo? É simples. Esse nucleotídeo, pessoal, nada mais é do que a união dessas estruturazinhas aí que você vê na tela. A união de um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. Repete aí, ó. O que é um nucleotídeo? É a união de um açúcar, de um fosfato e uma base nitrogenada. Açúcar, fosfato, base nitrogenada. Isso é o nucleotídeo. Aí, o que eu falei para você? Se eu pego esse nucleotídeo, que é um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada, eu pego ele, vou unindo com outro nucleotídeo, eu, ao final, acabo formando uma fita de DNA. Tranquilo? Agora, o nosso DNA, ele não é só uma fita, ele é dupla fita. Então, no caso, eu formaria, né, uma fita, depois eu formo outra fita e vou unir essas duas fitas. E o que une essas duas fitas de DNA? Basicamente, as bases nitrogenadas. Relembrando, o que é um nucleotídeo? Açúcar, fosfato e base nitrogenada. Beleza? Agora, eu falei para você o que aqui? Que eu pegando esse nucleotídeo, eu vou unindo com outro nucleotídeo e vou formar uma fita de DNA. Mas como que eu vou unir esses nucleotídeos? Por uma ligação que eu chamo de fosfodiéster. Então eu pego esse nucleotídeo, que é um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada, e vou unindo eles um com os outros por meio de uma ligação fosfodiéster. Beleza? Beleza. Unir nucleotídeos por ligação fosfodiéster. Beleza? Eu sou repetitivo exatamente para você não esquecer. Então, unindo esses nucleotídeos, eu formei uma fita de DNA. Só que eu tenho que ter duas fitas. Eu tenho que ter duas fitas de DNA unidas. E aí eu, claramente, se eu formei uma, eu formo outra. Mas eu preciso unir essas duas fitas, interagir entre elas, casar elas. E como que eu vou fazer isso? Por meio das bases nitrogenadas. Aí você fala, mas o que é base nitrogenada? Bom, pessoal, nós temos 4 bases nitrogenadas referentes ao DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. E aí, pessoal, essas bases nitrogenadas, elas vão se ligar umas às outras sempre da mesma forma. E aí tem aquele macetezinho, Gal Costa e Agnaldo Timóteo. Aí você tá falando, esse cara tá louco. Não, é simples, você já deve ter ouvido falar. Agnaldo Timóteo. A de Agnaldo, T de Timóteo. Agnaldo, adenina. Timóteo, timina. Aí você fala, o que tem a ver? É esses dois que sempre vão se ligar.
Adenina com timina. Agnaldo, Timóteo. E lembrando, a gente vai unir esses dois por ligação de hidrogênio. São duas ligações de hidrogênio que são feitas entre adenina e timina. Aí você fala, e os outros? É simples, citosina e guanina. Gal, costa. Gal, G, né, de guanina. Costa, C, de citosina. Gal, costa, né, guanina e citosina, elas se unem sempre. Sempre vai ser assim. Sempre guanina se liga com citosina. Só que neste caso, também é ligação de hidrogênio, porém são 3 ligações. Então, se existe a ligação entre adenina e timina, são 2 ligações, né, essas pontes de hidrogênio. Na guanina com citosina, nós vamos ter aí 3 ligações. Belezinha? Então vamos recapitular o que a gente falou aqui. Como que é formado esse DNA? Por nucleotídeos, que é o quê? Um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. E aí o que eu faço? Vou pegar um nucleotídeo e ligar ele a outro. Depois ligar a outro nucleotídeo, até formar o quê? Uma fita de DNA. E essa ligação entre nucleotídeos é o quê? Fosfodiéster. Lembrando, pessoal, um detalhe, né, que a gente vai ressaltar mais ainda na parte ali de duplicação do DNA. O que acontece? Basicamente, essa fita ela se liga, né, de uma forma que a gente chama de 5' 3', né? Então, mas deixa isso aí só para você ter uma noção, né, que existe aí sempre um sentido que a gente fala, né, de 5', 3', 3', 5'. Tranquilo? Mas o que eu quero que você saiba aqui é o quê? Que os nucleotídeos se unem, formam essa fita de DNA. Porém, eu fiz uma fita. Eu faço outra fita, unindo também nucleotídeos. E agora eu quero unir as 2 fitas. Porque é dupla, né? São fitas duplas de DNA. E aí o que eu faço? Vou unir essas 2 fitas por meio das ligações de hidrogênio, por meio das bases nitrogenadas. A adenina se liga a timina com ligação dupla de hidrogênio e a guanina se liga a citosina com ligação tripla, né? Então, 3 ligações ali, dando essa resistência e esse suporte. Lembrando que uma fita vai ser num sentido de 5', 3', e outra fita de 5', 3'. Beleza? Uma vai de 5 a 3, de 3 a 5. Então, sempre são ali antiparalelas. Belezinha, pessoal? Então fica essa dica para você. Isso a gente vai ressaltar mais, isso de 5, 3' aí, na parte ali de duplicação do DNA. E por último, pessoal, para não deixar vago, o DNA, quando a gente vai duplicar esse DNA, ele basicamente vai ser da forma semi-conservativa. Aí você fala, como assim? Bom, basicamente eu vou pegar uma fita velha e vou usar essa fita velha de molde para formar uma nova. E aí a velha se une com a nova e basicamente estarão ali formados, né, duplicados. Então o que acontece? Eu tenho ali a minha fita dupla de DNA. Na hora da duplicação, né, eu divido essas 2 fitas. E cada uma delas vão servir de molde para que outra vá lá e seja formada sobre ela. Por isso que a gente chama de semi-conservativa. Fica uma velha e uma nova formada ali junto. Belezinha, pessoal? Então, de forma resumida, é isso que a gente pode falar de núcleo e DNA. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!